A paz do Senhor, amados irmãos e amigos, no Brasil e fora do Brasil. Sou o pastor missionário Daniel e neste sábado eu quero orar em prol de todas as nossas famílias, tanto no Brasil como fora do Brasil, e pedir a Deus, primeiramente, perdão e misericórdia, para que eu possa entrar na presença de um Deus que é santo, 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 é o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque, Jacó, e orar em nome do Senhor Jesus Cristo, pedindo a Deus a bênção, o milagre, o agir, o mover de Deus, a presença de Deus, pedir o sobrenatural de um Deus Pai Todo-Poderoso, pedir para que Deus venha quebrar e venha destruir todas as obras do diabo, todas as contrariedades do inferno, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oramos, clamamos, pedimos o milagre de Deus, a bênção de Deus, o sobrenatural de Deus sobre a nossa casa, a nossa família, sobre a nossa vida espiritual, emocional, sentimental, material. Pedimos a bênção e os milagres de Deus. Por quê, amados? Porque nós cremos que os sinais seguirão aos que crerem. E nós cremos nos milagres, nas proteções de Deus, nos livramentos de Deus na nossa vida. Porque eu creio que precisamos de Deus tanto no ir como no vir, no dormir como no acordar. Precisamos de Deus todos os dias. Enquanto estivermos neste mundo, precisamos de Deus, da bênção de Deus, do sobrenatural de Deus. Precisamos de Deus todos os dias, por isso oramos sem cessar. Estamos em constante oração e clamor, porque precisamos de Deus todos os dias, tanto no ir como no vir, no dormir como no acordar. Precisamos da proteção e dos livramentos de Deus, da bênção de Deus. Todos os dias somos totalmente dependentes de Deus. Por isso a necessidade do orar, do clamar, do pedir a Deus. Muitas pessoas poderão dizer: para que orar todos os dias? Deus sabe tudo aquilo que eu preciso. Mas Deus quer que nós venhamos estar, glória a Deus, aleluia, na sua presença, atuantes, buscando a presença, os milagres de Deus, que nós venhamos estar envolvidos na obra de Deus, clamando a Deus, pedindo a Deus, buscando a um Deus Pai Todo-Poderoso, como diz a palavra de Deus: buscai a Deus enquanto ainda se o acha. Quantas pessoas pararam de buscar a Deus? Quantas pessoas pararam de se envolver na obra de Deus? Quantas pessoas abandonaram a Deus? Pararam no meio do caminho, pararam de buscar ao Deus vivo de Israel, o Deus Pai Todo-Poderoso. E sabemos que somos totalmente dependentes de Deus, da proteção, dos livramentos, da bênção de Deus, dos milagres de Deus. Por isso que nós oramos e clamamos todos os dias, pedindo a proteção e os livramentos de Deus. Vivemos dias difíceis, de lutas, adversidades, problemas, desafios. E quantos desafios na vida espiritual, emocional, sentimental, na vida material. Quantas dificuldades,
Quantos problemas, quantas pessoas, em vez de buscarem Deus, acabam buscando ajuda em outros lugares. Quantas pessoas, em vez de pedir os conselhos de Deus, acabam aceitando conselhos de pessoas que não têm nada a ver com Deus e acabam se frustrando, acabam se decepcionando cada vez mais. Amados, quantas pessoas, em vez de bater na porta do Senhor Jesus Cristo, acabam batendo em portas erradas, acabam buscando ajuda em lugares errados. Quantas pessoas, em vez de entregar a sua vida para o Deus Pai Todo-Poderoso, acabam entregando a sua vida para falsas promessas, entregando a sua vida nos lugares errados, batendo nas portas erradas, buscando nos lugares errados. Quantas pessoas abandonaram Deus, abandonaram Jesus, por causa de falhas de outras pessoas. Quantas pessoas usaram como desculpa o erro dos outros para abandonarem o Senhor Jesus Cristo. Jesus é santo, perfeito e todo-poderoso. O nosso Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, é um Deus Pai todo-poderoso. Não há falha, não há erro em nosso Deus. Nós sim, seres humanos, somos falhos, errantes, pecadores. Nós sim falhamos e muitas vezes queremos nos justificar colocando a culpa nos outros para abandonar a Deus. Quantas pessoas abandonaram o Senhor Jesus Cristo e o Deus de Israel por causa de querer colocar a culpa nos outros? Não vou mais naquele lugar por causa do fulano, do ciclano, não quero citar nomes, por causa das falhas do ser humano, acaba abandonando a Deus. Acabam culpando o Senhor Jesus Cristo. Amados, nós devemos entender que a falha não está em Deus, a falha não está em Cristo, a falha está no ser humano. O ser humano é pecador e falho, como diz a palavra de Deus, que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Mas através da união com Cristo, nós somos chamados filhos de Deus. A falha não está em Deus, a falha não está em Cristo, a falha está no ser humano. O ser humano sim é pecador, é falho, é errante e precisa de Deus todos os dias. Precisamos do perdão, das misericórdias de Deus. Precisamos estar na presença de Deus, mesmo sabendo que somos falhos, que somos pecadores, que somos errantes, mas nós precisamos de Deus, para que Deus venha cuidar a nossa saúde, para que Deus venha cuidar a nossa casa, para que Deus venha cuidar a nossa família. Vivemos dias de tribulações, dias maus, e precisamos de Deus todos os dias na nossa vida. Precisamos de Deus e oramos a esse Deus por todas as famílias. Oramos uns pelos outros, família por família, irmão por irmão. Oramos sim pelos necessitados, pelos acamados. Oramos para que Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, venha salvar os perdidos, libertar os cativos, para que Deus venha trazer as ovelhas perdidas de volta para o aprisco do Senhor, para os caminhos do Senhor Jesus Cristo. Oramos e clamamos e pedimos todos os dias, batemos na porta do Senhor Jesus Cristo.
buscamos, pedimos, porque a Bíblia diz que aquele que pedir receberá, aquele que bater a porta será aberta, aquele que buscar achará. Por isso que oramos e batemos em oração todos os dias. Por isso que a Bíblia diz: orai sem cessar. Bater na porta até que a porta venha a ser aberta, buscar até achar, pedir até receber, orai sem cessar, pedindo ao Deus Pai, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, em nome do Senhor Jesus Cristo. A bênção para a nossa família. Quantas famílias que precisam da bênção de Deus, da restauração de Deus, precisam da proteção e dos livramentos de Deus. Quantas famílias precisam da transformação de Deus. Por isso precisamos pedir, precisamos buscar em Deus, entregar a nossa vida a Deus. Glória a Deus, aleluia, ao Deus de Israel. Precisamos de Deus. Por isso o orar, por isso o clamar, sempre em nome do Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas erram achando que a solução dos seus problemas está em frequentar apenas uma religião ou uma denominação religiosa. Acham que a religião é a solução dos seus problemas. Amados, a solução dos nossos problemas está no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na fé em Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a estes montes: montes, movam-se, e os montes se moverão. Montes de problemas, montes de dificuldades, montes de doenças, de problemas familiares. Se tiveres fé como um grão de mostarda, fé em Deus, buscar em Deus, não desacreditar que Deus possa resolver todos os nossos problemas, porque o nosso Deus é maior que qualquer tipo de problema. Muitas vezes colocamos alguns tipos de problemas sendo maior que o nosso Deus, quando nós dizemos: não tem mais jeito, não tem mais solução. Quando nós dissemos isso, nós estamos dizendo que este problema é maior que o nosso Deus, e nós erramos, falhamos e fizemos isso diariamente. O nosso Deus é maior que qualquer tipo de problema. O nosso Deus é maior que qualquer doença. Mas para isso é preciso crer. Se creres, verás a glória de Deus. Que Deus ele tenha misericórdia de nós, pecadores, falhos e errantes. Erramos e muitas vezes queremos orar quando estamos bem, ou muitos, quando estão bem, não querem orar. Há dias difíceis, há dias que nós se sentimos debilitados, fragilizados. E muitas vezes a pessoa pode dizer: hoje eu não vou poder orar, minha garganta está ruim, estou com dor no corpo, não me estou se sentindo bem. Amado, se nós vamos querer escolher dias para orar, muitos vão acabar não orando mais. Em muitas situações, devemos se mover na presença de Deus, buscando a Deus,
pedindo ajuda a Deus, clamando ao Deus de Israel. Mesmo nos dias maus, não podemos desanimar, não podemos parar. Temos que perseverar, muitas vezes, nas situações difíceis da vida, e elas virão. Não tem como escapar de problemas, de dificuldades, de situações difíceis. Infelizmente, a Bíblia é clara em dizer que este mundo jaz do maligno. Vivemos neste mundo, mas não pertencemos a este mundo. A Bíblia diz que nós somos cidadãos do céu. A nossa morada eterna está no céu, onde o próprio Senhor Jesus Cristo está preparando moradas celestiais. Muitas pessoas vão dizer: pastor, eu oro e clamo e busco, e a minha vida é atribulada, é perseguição, é calúnia, é problemas, é dificuldades. Amados, neste mundo tereis aflições, perseguições. Muitos nos odiarão, assim como odiaram a Cristo primeiro. Também nos odiarão por causa do Senhor Jesus Cristo e dos seus ensinamentos. Os ensinamentos de Jesus são rejeitados por muitas pessoas, até mesmo por muitas denominações religiosas que se dizem cristãs e evangélicas, rejeitam os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo e trazem para si ensinamentos ocultistas, místicos, supersticiosos e idólatras. Quantas igrejas que se dizem de Cristo estão envolvidas com práticas idólatras, ocultistas, místicas, através de amuletos supersticiosos? Quantas? Nem todos aceitarão a Cristo e aos seus ensinamentos. Muitos até dirão: Senhor, Senhor, em teu nome expulsei demônios, em teu nome curei enfermos, em teu nome profetizei, em teu nome ganhei tantas almas. Mas só por benefício próprio. Quantos pregam o evangelho por benefício próprio, para comprar suas mansões, iates, jatinhos, fazendas? Quantos e quantos usam o nome de Deus em vão, zombam de Deus? Quantos e quantos usam Deus como se fosse uma mercadoria? Você dá tanto que Deus vai te dar tanto. Você investe tanto e Deus vai te dar tanto. Usam Deus como se fosse uma loteria, que você aposta tanto para ganhar tanto. Usam Deus como mercadoria, zombam de Deus, zombam do Deus Santo de Israel. Amados, a Bíblia é clara em dizer: ai daquele, horrenda é a coisa, terrível é a coisa, daqueles que caírem nas mãos do Deus vivo de Israel. Ai daqueles que zombarem ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Que Deus tenha misericórdia de nós. Muitos estão zombando de Deus, usando o nome de Deus em vão, usando Deus como mercadoria para ganhar dinheiro, fortuna, poder. E vemos quantos e quantos fazendo isto, usando o nome de Deus em vão, usando o nome de Deus para manipular vidas.
E assim nós vemos muitos manipulando pessoas pelo medo, pelo pavor. Se você não observar tais coisas, se você usar tais roupas, você é um mundano. Se você comer tais alimentos, você é um impuro. Se você não guardar tal dia, você vai para o inferno. Se você não pagar isso, você é um ladrão. Assim nós vemos a igreja de hoje, algumas delas manipulando, escravizando vidas. Jesus não escravizou, não manipulou, simplesmente ele mostrou o caminho até Deus, o caminho da salvação, da eternidade, da vida eterna. João 14:6. Jesus mostrou a verdade para aqueles que vivem na mentira. Jesus mostrou o caminho para aqueles que perderam, para aqueles que não sabem o caminho. Jesus mostrou a vida para aqueles que vivem em morte espiritual. Jesus, o Senhor e Salvador, o Todo-Poderoso. Glória a Deus, aleluia. Cremos em Deus, mas cremos também em Cristo, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele, que não existe salvação em nenhum outro nome, Atos 4:12, a não ser no Senhor Jesus Cristo. Que Deus venha nos proteger e nos guardar e nos livrar de todo mal, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos com a paz do Senhor e não parem de orar. Orem sim uns pelos outros, família por família, irmão por irmão. Busquem a Deus enquanto ainda se o acha. Não parem de orar, não parem de clamar. Que Deus abençoe, que haja paz em Israel, paz na Ucrânia, paz na terra. Eu oro por todos os flagelados que estão passando por problemas climáticos em toda a terra. Que Deus abençoe as nossas famílias, que Deus guarda, nos livra de todo mal. Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe todas as nossas famílias. Agradeço a todos que estão se inscrevendo no canal Missionário Daniel, deixando o joinha, compartilhando as pregações e orações com amigos, familiares e grupos. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus Cristo e não parem de orar, não parem de clamar, não parem de buscar a Deus, não parem de se entregar ao Deus vivo de Israel, entregar a sua vida, a sua casa, a sua família aos cuidados do Deus Pai Todo-Poderoso. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos com a paz do Senhor neste sábado, sábado de oração, de clamor, de pedir, de buscar a Deus. Deus abençoe a todos, fiquem todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Amados de Deus,